O som do carrinho pelo supermercado, a conversa nos corredores. Uma rotina comum para quem vai às compras hoje. Mas há 30 anos, tudo era bem diferente. O barulho das maquininhas, remarcando o preço dos produtos, preocupava o consumidor. Na década de 80, eu então trabalhava no setor de supermercados e ocupava a função de repositor, né? E o fato era esse mesmo, tá? Chegava a dar no sangue as unhas, né? Porque era tanta arrancar a etiquetinha na unha, né? Quando a pessoa recebia o salário dela, digamos que ela recebeu hoje, né? O pagamento dela foi hoje. Terminou o expediente dela às 5h30, ela já saía dali muitas vezes, já ia direto para o supermercado. Para quê? Para fazer sua compra e garantir aquele preço naquele momento. Isso porque, se ela deixasse para comprar 1, 2, 3 dias depois, a exemplo simbólico aqui, digamos um pacote de arroz R$ 30. Se ela esperasse 3, 4 dias ou uma semana, ela já ia pagar nesse arroz, às vezes, R$ 38, R$ 39, R$ 40. A hiperinflação corroía os salários e o poder de compra da sociedade. A inflação chegava à casa dos 50% ao mês. 5 planos de estabilização econômica fracassaram. Corte de zeros, congelamento de preços, tabela de conversão de valores e até o traumático confisco das poupanças. Nada funcionou. O vice Itamar Franco assume a presidência da República após o impeachment do titular Fernando Collor e o novo ministro da Fazenda é nomeado, Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique era, no momento da implantação do plano pelo Itamar Franco, ele era ministro das Relações Exteriores. Foi chamado por Itamar para comandar uma equipe de economistas, né? Claro que ele não teria a competência técnica para elaborar o plano, e fez uma promessa. Lá em 1993, quando foi criada a unidade real de valor, né? o indexador da moeda, para que houvesse uma transição para o real. Fernando Henrique fez uma promessa: não serei candidato a nada. Ele tanto foi candidato, ele se desincompatibilizou do governo em março de 1994, antes mesmo do lançamento da moeda, né? E concorreu às eleições, foi eleito presidente, e como ele não queria realmente exercer o cargo, ele foi o que fomentou a criação, a votação e a aprovação da emenda que criou a reeleição presidencial no Brasil. Então ele foi reeleito, governou mais 4 anos depois disso. Meses depois, nascia o Plano Real. Moeda sólida, capaz de promover o desenvolvimento sem faltar à justiça. A alternativa do governo foi lançar primeiro uma moeda virtual, chamada URV. O economista Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, foi um dos mentores do plano. Em uma entrevista ao Política Cruzada da TV Paranaíba em 2019, ele contou que a ideia da URV era não deixar que a nova moeda que estava por vir fosse contaminada pela inflação antes mesmo de chegar em 1º de julho de 1994. O risco que nós tínhamos era ter duas moedas de pagamento, uma competindo com a outra, uma boa e uma ruim. Que fosse a URV e o Cruzeiro Real, as pessoas vão querer receber na moeda boa. E as experiências de outros países que tiveram duas moedas era que o povo sempre quer a boa e a ruim, a inflação na moeda ruim explode. Esse risco a gente diminuiu muito, praticamente eliminou, fazendo com que a URV fosse apenas uma moeda de conta, uma moeda de contrato. A proposta era acabar com a hiperinflação, trocando o Cruzeiro Real pela Unidade Real de Valor e depois pelo Real. Um processo difícil, arriscado e que teve um bom resultado logo no início. Para se ter uma ideia, em junho de 1994, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo era de 47,43%. No mês seguinte, caiu para 6,84%. E já no fim do ano, em dezembro, chegou a 1,71%. A nossa inflação, a razão dela não era uma razão econômica tradicional, era uma razão de expectativa. A gente nunca acreditava que ia dar certo o plano econômico, as pessoas sempre estavam
colocando um preço mais caro, porque iam comprar um preço de reposição mais caro. Então, a criação da moeda virtual para poder, foi a URV, para trazer os preços da economia para um padrão de comparação mais adequado, né, e colocar o dólar como uma referência dessa economia, e depois transformar essa moeda, depois dos preços equilibrados, uma nova moeda, que é o Plano Real, foi o grande diferencial dessa história. E aí, da noite para o dia, as pessoas mudaram a forma de ter que administrar suas coisas, a gente conseguiu uma moeda muito forte ancorando o plano e depois também sair do câmbio fixo e para o câmbio flutuante, deixando o próprio mercado fazer a regulação, foi outras grandes sacadas. Um dos grandes erros antigos era tentar colocar a tabela de preço, em vez de deixar o próprio mercado criar o preço médio de mercado e a relação de troca entre os produtos. Que quando nós tínhamos a grande inflação, da noite para o dia, a sua geladeira custava o preço da camisa. Então, a gente não conseguia ter preço relativo, nem comparar nada, né? Após 3 décadas, abrir o armário de casa e ver tudo assim cheio é um alívio. Esta professora aposentada sabe como foi difícil os tempos de preços remarcados diariamente e a falta de produtos no comércio. A cada mês, a gente recebia um salário diferente. Você pensava, nossa, vou ficar rico, é muito dinheiro. Mas na hora que você ia comprar as coisas, o poder aquisitivo era baixo. Era pouco dinheiro, mesmo sendo corrigido todos os meses. Porque a inflação era galopante, era um termo muito chique na época, né? A inflação galopante. Kátia explica que casou durante o período de hiperinflação. Não ganhou muitos presentes, porque as pessoas não tinham como comprar. Tinha muita gente que queria dar determinada coisa e não tinha na prateleira do supermercado, não tinha na loja. Por exemplo, eu não ganhei batedeira, eu não ganhei panela de pressão, aqueles jogos de jantar de 6 peças cada coisa. Teve coisas que não ganhei, porque não achava, não encontrava. O pessoal escondia, estocava para subir o preço depois. Mas o choque na hiperinflação ajudou a equilibrar as contas e dar poder de compra ao brasileiro. Mas com o passar dos anos, a inflação já não era a mesma e ainda assim o real foi perdendo valor. Um exemplo é que em 1994, com R$ 12,38, você comprava as mesmas coisas que hoje você compra com R$ 100. No começo do plano, 1 litro de gasolina custava 55 centavos. Hoje, custa em média R$ 5,86. O botijão de gás de cozinha valia há 30 anos R$ 5,68. Atualmente, não sai por menos de R$ 100. E a latinha de cerveja do fim de semana, que se pagava 69 centavos, hoje passa dos R$ 5. A economia está estabilizada, né? Não quer dizer que ela está totalmente sem aumento de preço. A gente não tem aquela grande inflação de 1000%, mas você tem inflação que hoje, inclusive, a meta do governo é trabalhar em torno de 3,5%, 4,5%. Isso ao longo de 35 anos, isso acaba corroendo o poder da moeda. Na época, em 95, um salário mínimo custava mais ou menos $100 e R$ 100. Hoje, praticamente, nós estamos trabalhando com quase R$ 1.500 de salário mínimo e o seu poder de compra ele foi muito danificado, principalmente pela pandemia, que nós tivemos um aumento muito grande de preços por uma questão pandêmica mesmo, e os salários não foram corrigidos nesse momento. Mas fora esse período, a gente tem conseguido corrigir aí, às vezes, a inflação e mais um ganho real. Mesmo driblando os preços altos de hoje, o consumidor não quer saber da antiga moeda e da dor de cabeça que o desequilíbrio econômico trouxe para cada brasileiro. Muito melhor, porque mesmo tendo alta de preços, você tem noção de quanto vai separar do seu salário para fazer determinada coisa. E aí, com uma organização, você consegue viver o mês inteiro sem extrapolar o salário.